Então a Lagoa Azul que você se lembrava tinha uma mãe e duas crianças. Crianças essas que vocês acham que são irmãos. Pois vocês não estão errados. Quanto ao filme, só estão errados quanto ao título. Esse é De Volta à Lagoa Azul. Por incrível que pareça, é o segundo filme. Que também não era exatamente como eu me lembrava, já que eu também mesclava os dois. Isso porque o segundo filme também começa em alto mar, porém, exatamente do momento que acabou o primeiro. No primeiro, a gente acha que todo mundo morreu. Porém não, a criança não morreu. Ou seja, o Richard e a Emmeline do primeiro filme comeram de boba as frutinhas, porque a criança não tinha comido. Acontece que a criança é resgatada e dada pra uma viúva que tá ali no barco, fazendo uma viagem. Ela, que já tem uma filhinha, chamada Lily, acaba adotando a criança, que vai se chamar Richard, assim como o pai. Isso porque é o único nome que ele sabe falar, Richard. Aí, enquanto no primeiro filme o navio pega fogo e eles têm que abandonar, dessa vez é um surto de cólera que tá acontecendo. Tá ficando todo mundo doente e o capitão decide que a Sarah, a viúva, tem que deixar o barco junto com as crianças pra viver, a Lily e o Richard. E aí eles vão juntos com outro marujo, marinheiro, sei lá, que no meio da viagem pira. Ele tem um surto porque as crianças estão chorando e decide que vai matar as crianças pra não ter que dividir a água. Pois a viúva mata o cara e um tempo depois eles encontram a ilha deserta. Eles chegam e aí sim, a viúva tá sendo ali mãe da Lily e do Richard. Porém, eles não são irmãos de sangue como algumas pessoas lembravam, que seria absurdamente problemático, né? Eles são irmãos de criação. O que é legal é que a viúva encontra a casa pronta, porque a Emmeline e o Richard, os primeiros, eles deixaram pronta a casa. Aí assim, nesse segundo filme a gente se pergunta algumas coisas do tipo: esse jogo de lençol, da onde que saiu esse jogo de lençol? Essa iluminação da casa, da onde que saiu essa iluminação boa desse jeito? Mas a gente releva, porque o filme é divertido. Acontece que um dia ela morre de pneumonia, porque ela tomou uma chuva ferrenha, acaba morrendo, e as crianças ainda são crianças. E aí, assim como o Richard e a Emmeline, eles crescem e descobrem a vida. Só que dessa vez eles têm noção das coisas. Porque a Sarah, a viúva, ela ensina pra eles. Ela ensina o que vai acontecer com a Lily quando ela se tornar mulher, que ela vai menstruar, etc. E ensina o que vai acontecer com o Richard, que ele vai começar a ter pelo, etc. E fala mais ou menos como é que as crianças são geradas. Mais ou menos. Porém, dessa vez, eles encontram mamíferos na ilha, o que não tinha da primeira vez. Eu acho que aí é um erro. E através dos mamíferos, eles descobrem que quando os mamíferos tá muito junto, depois eles têm filhinho. Então eles juntam Lé com Cré. A diferença aqui é que quando eles estão grandes, eles são visitados por pessoas da civilização. Eles são encontrados. E aí a gente pensa que eles vão querer voltar pra civilização. Mas acontece tanta coisa errada. Tem uma menina chamada Sylvia, cara de vaca. E ela é vaca mesmo. Que ela dá em cima do Richard. Ela se aproveita da inocência dos dois e dá em cima do Richard, mas o Richard não cede. Aí ela xinga ele. Um outro, um marinheiro, marujo, sei lá, que vem da civilização, ele tenta violentar a Lily, que também não deita, porque aí o Richard chega, os dois lutam. Por fim, eles dois decidem ficar na ilha, porque eles pensam: se a civilização é isso, essa violência, essa coisa esquisita, a gente não quer ir. E aí, diferente do primeiro filme, onde se explora mais a maternidade da garota, aqui não se explora. Porque tem a questão da idade deles. E aí ela só fala que ficou grávida e no fim a gente vê uma linda criancinha sorrindo. Pois é, De Volta à Lagoa Azul, é esse filme. Agora, vocês já ouviram falar em A Lagoa Azul, O Despertar, o terceiro filme? Então segue o perfil que eu vou trazer em breve. Esse é impagável. Acho que é um dos piores filmes que eu já assisti na minha vida, juro. Sério, segue que eu vou trazer ele também. E aí, curtiu?